Então chegamos mais uma vez na sua telinha e a minha primeira reação é, ó, quero parabenizar Gessé Aguiar pelas belas palavras que ele colocou, como igrejas não financiem pessoas que estipulam valor, porque ele não vai mais estipular, entre diversas outras coisas que ele disse que não fará para não comercializar o Evangelho de Cristo. Olha esse vídeo aqui, tudo que Gessé Aguiar falou de forma muito posturada, uma postura muito correta, muito firme, como ele mesmo falou, muito sólida. Presta atenção no que ele falou nesse vídeo aqui e você também vai ver pastor Flávio Amaral dizendo: eu sabia que isso ia acontecer e eu te avisei antes. Bem-vindo de volta ao Evangelho de Cristo, nosso irmão em Cristo, Gessé Aguiar. Então se inscreva no canal, deixa o seu like. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Em nome de Jesus, preste atenção, Gessé Aguiar. Deus te escolheu. Deus te escolheu para uma grande obra. E não adianta você desviar, se afastar dos caminhos do Senhor. Deus falou comigo, e não é toda hora não, igual fala com esses falsos profetas não, que o Deus deles é o diabo. Eu não sou falso profeta, eu não me considero nada, mas eu sou servo de Jesus. O que revela para os falsos profetas é espírito de engano, espírito de adivinhação, que Paulo e Silas expulsaram lá, quando aquela mulher estava com espírito de adivinhação, trazendo, ó, lucro aos seus senhores, tá? Isso já é tudo. Deus pegou você, te deu as melhores e mais lindas canções do planeta. Para quem não sabe, Gessé Aguiar estourou mesmo, tá? Com a música Alívio. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo para eu continuar, que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Ó, muito forte, tá? Já chorei muito escutando essa música, tá? E outra, aquela, construir uma casa do zero é muito mais fácil. Reforma. Gessé Aguiar, todos os dias eu ouço as suas canções, todos os dias. As suas canções me libertou de muitas coisas ruins que eu vivia dentro de mim, dentro da igreja. A sua dor, a sua beleza, tanto física quanto espiritual. Meu filho, amigo, irmão, seja o que for, servo, ovelha, você é muito maravilhoso e especial para Jesus. Me bloqueou no Instagram, não tem problema. Não tem problema. Eu continuo orando por você, eu continuo abençoando a sua vida com a palavra de Deus. E não adianta, você pode escolher quem for para viver do seu lado. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Deus te pega de volta, porque não foste vós que te escolhi. Não foste vós que me escolheste. Eu te escolhi e escolhi para que vades e deis fruto, a fim que o fruto que estiver em vós permaneça. A fim de que tudo que você pedir a Deus, crendo, com fé, com alegria e na presença de Deus, Ele vos concederá. E quando a pessoa fala crendo em Deus, porque quem crê em Deus, quem vive para Deus, não tem prazer no mundo. Não ama o mundo, porque quem ama o mundo é inimigo de Deus. Quem ama o mundo é do diabo. Quem ama o mundo é no maligno. Pensa nisso todas as vezes que Satanás jogar seta e coisas malignas sobre a sua vida. Você é de Jesus, Gessé Aguiar. E parabéns, parabéns por ter voltado para Jesus. Eu lhe disse que Jesus ia pegar você de volta e que você é de Jesus. E o diabo que pipoque e vá para o inferno. Beijo no coração. Eu decidi. Agora olha aqui, essa parte aqui, que o Gessé Aguiar vai declarar tudo aquilo que ele vai fazer a partir de agora e sobre como era o pensamento dele antigamente a respeito de cobrar para cantar, tá? Escute isso aqui. De
que eu não vou cobrar cachês e nem participar de eventos bilhetados mais. Eu sei que esse assunto é um assunto muito polêmico pra gente poder destrinchar ele, principalmente nas redes sociais, onde as pessoas têm tanta opinião. Só que desde os meus 15 anos de idade, eu sempre tive essa visão muito diferente com relação ao que é o ministério, ao que é comercial e como que isso se encaixa ou não se encaixa dentro dos parâmetros do evangelho. O meu pastor presidente, o pastor Joel, vulgo Joelzeira, ele sempre me ensinou, desde muito novo lá na igreja, sobre a importância da gente não comercializar a fé e muito menos o ministério, né, ou o propósito que Jesus nos confiou. E desde que eu comecei a cantar de forma itinerante, lá em 2021, quando eu lancei a canção Alívio e todo mundo começou a me conhecer, eu percebi, né, que existia um padrão por trás de todo o ministério de algumas pessoas e de alguns artistas e que era muito normal as pessoas tratarem o propósito de forma comercial. Isso me incomodava muito, isso desde 2021. Então, quando eu comecei a fazer agendas, lá quando a Alívio, boom, estourou, eu virei para alguns dos empresários e eu falei, pô, eu vou cantar nas igrejas, mas eu quero pedir para vocês não estipularem valor. Assustou um pouco as pessoas que gerenciavam a minha carreira, porque não era muito comum esse tipo de pensamento, principalmente no meio gospel. E daí eles foram me explicando que não era assim que funcionava, que a gente precisava, né, sim, de um valor, porque tem toda uma estrutura, tem todo o contexto por trás, tem gastos, tem despesas. E aí eu falei, então beleza, estipula um valor de R$ 600, apenas, não passa disso, pede a passagem, o hotel e a alimentação. Só que até os R$ 600 me incomodava. O fato de eu chegar para algum pastor ou a igreja entrar em contato com a gente e pedir para que eu fosse lá me apresentar, para que eu fosse lá ministrar e eu estipulasse um valor para que eu pudesse estar ali, me incomodava muito. Foi onde eu percebi que eu não concordava com essa visão de misturar o comercial com o chamado, com o propósito. E aí eu tive que começar a entender melhor como que eu ia chegar, né, ao ponto de olhar para as pessoas e falar, gente, eu não quero estipular um valor, eu não quero cobrar um cachê para que eu possa levar a mensagem de Cristo. E só para contextualizar, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero citar um versículo, um contexto aqui, onde Jesus ele chama os discípulos para o ministério e ele dá algumas instruções para eles. E ele fala, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. E aí logo depois ele fala, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Eu sei que o contexto histórico desse versículo aqui é totalmente diferente do que a gente vive hoje. Só que às vezes a gente para pensar, se a gente for analisar mesmo, o contexto histórico da sociedade nessa época era muito mais difícil, porque a gente não tinha tanta locomoção de fácil acesso, a gente não tinha tanta comunicação. Então, para os discípulos ou qualquer outro ministro ou qualquer outra pessoa que fosse levar o evangelho, seria muito mais difícil do que hoje. Só que Jesus ele fez questão de deixar frisado, de deixar claro para que as pessoas não comercializassem algo tão genuíno, tão valioso, tão precioso que é o evangelho dele e que é a mensagem que ele tem para passar para o mundo. Então hoje, como ministro do evangelho, eu quero muito me posicionar com relação à comercialização do evangelho. Hoje eu, como ministro do evangelho, olha só como soa isso aqui muito forte, tá? O que ele está dizendo é a pura realidade. E a gente não pode fugir disso. As pessoas comercializaram o dom que receberam de Deus de graça. Aí muita gente, eu cobro porque eu tenho um investimento. Investimento de livros, de leitura bíblica. Deus não cobrou quando escreveu a Bíblia. Deus não cobrou quando distribuiu os dons, os talentos. Deus exige da gente só uma entrega para Ele, para que a gente possa viver de maneira santa, digna, correta e fiel. E as pessoas estão comercializando aquilo que Deus tem dado. E então, isso significa que existe uma grande máfia por trás de tudo isso, infelizmente. Mas só existe porque tem quem pague. E dizer que eu não quero fazer parte disso, que eu não quero tratar a fé de uma forma mercantil. Outrora eu fui um ministro que eu só estava em algum culto ou eu só ia em algum evento se me pagassem 3, 5, 6 mil, 10 mil. E isso me incomodava muito, mas chegou ao ponto que eu não consegui mais ter controle por questões de contrato, enfim, existe todo um contexto por trás. Mas hoje eu me sinto maduro, eu me sinto pronto e livre em Jesus para poder falar abertamente desse assunto. E eu sei que é um assunto que incomoda muito, é um assunto que é muito delicado e é muito complexo de destrinchar, sim. Mas eu senti a necessidade de falar. Ele fala que é complicado porque agora muita gente vai começar a marcar os cantores famosos, os pregadores, para que eles possam seguir o mesmo exemplo. E isso vai afetar
a questão evangélica, a questão profissional como produto de alguns cantores de uma maneira muito forte. Porque as pessoas falam assim, se você adora a Deus, faz que nem o GC Aguiar está fazendo. Isso vai causar uma grande balbúrdia ainda, hein? Abertamente com todos vocês. Quero muito deixar claro que isso não se aplica para eventos públicos como de prefeitura, porque a gente não tem tanto controle, existe todo um contexto de imposto e vários outros trâmites, então eu não consigo ter muito controle, apesar de já ter perguntado para alguns contratantes se existia a possibilidade de não estipular um cachê para estar em prefeituras. Eu não estou falando isso aqui da boca para fora, eu estou falando de algo que eu já estou vivendo, Realmente é diferente. Se é uma prefeitura, não é um lugar de adoração, não é... Eu acredito também que seja justo, porque a prefeitura pagar e tal, porque ele não está indo ali num culto de uma igreja que tem um pastor e que vai afetar a igreja de alguma forma na questão financeira. Mas agora é uma prefeitura, um órgão do governo, então tem que pagar por um evento. Estou andando em algumas igrejas, fazendo algumas agendas, e a parte do cachê está sendo de forma espontânea. A gente pede algumas despesas, que é para os músicos, que é hospedagem, alimentação, a locomoção. Então essas coisas a gente infelizmente não consegue fugir. Porém, a gente já está vivendo esse desafio de estar na dependência de Deus e de não estipular cachê em nenhuma igreja que a gente está indo. Tá sendo muito desafiador, como eu disse, porque parece que o mercado, o meio, ele desvaloriza quem pensa dessa forma, então a gente acaba ficando em desvantagem, mas o chamado de Cristo, ele não é pra gente estar em vantagem, o chamado de Cristo Aproveitando aqui também, as igrejas que levarem pregadores, cantores, que não estipulam valor, mas vão para adorar, e dizem assim, pastor, o senhor vê a oferta que o senhor pode me dar, honrem aqueles que te instruem acerca da palavra, isso é bíblico. Honrem os cantores, honrem os pregadores, os visitantes que forem na sua igreja para adorar junto, para trazer uma palavra, para entoar louvores e cânticos ao Senhor. Honrem sim, tá? O Evangelho de Cristo, ele não é para que a gente subtraia para reter, mas é para que a gente multiplique para doar. Gessé, como que você vai fazer para se manter, para se sustentar? Eu queria muito que as pessoas entendessem que hoje a gente está vivendo num mundo onde tudo é muito monetizado. Então tem plataformas, né, de música. Eu sou autor, eu sou compositor, então eu ganho direitos autorais já tem alguns anos e basicamente sou aposentado pelos direitos autorais vitalício, de forma vitalícia. Eu agradeço muito a Deus por ele ter me abençoado e continuar me abençoando de várias outras formas. Só que eu acho que essa questãozinha de tirar da igreja, né, de estipular valores exorbitantes para que eu possa ganhar ainda mais, eu acho que mexe num ponto ali muito delicado, que é comercializar o evangelho, assim como eu tenho falado desde o início do vídeo. Eu não sei como as pessoas vão interpretar esse vídeo, não sei como as pessoas vão enxergar esse vídeo, mas eu queria só abrir meu coração mesmo para que as pessoas entendam como que o GC Aguiar, né, tem lidado com as agendas, como que tem sido a visão dele com relação a cachê, ao Evangelho de Cristo e ao chamado que Jesus confiou. E também chamar a atenção da igreja, né, para que vocês não financiem essa conduta como um desejo de ter um artista dentro da igreja de vocês, sendo que talvez o que vocês vão dar para esse cantor, vocês podem investir na vida de alguém que está precisando muito de comida, de roupa, de algo que é essencial. E sobre os eventos bilhetados, a minha visão e o meu posicionamento é muito sólido e concreto. Eu acredito que quando a gente limita o acesso das pessoas ao evangelho por conta do dinheiro, que seja 50 o ingresso, 150 o ingresso, eu acho que a gente já perdeu a linha também, porque Jesus, ele reunia as pessoas no monte para orar, para falar da palavra, para falar do evangelho, e se precisasse, ele multiplicava a comida, ele multiplicava o pão, o peixe, para alimentar todo mundo que estava ali, e ele não tirava de ninguém. Para resumir, é isso. Eu não quero mais estipular cachês das igrejas, eu não quero participar de eventos bilhetados, porque não faz parte da minha conduta, da minha visão, daquilo que eu acredito que é o evangelho e o propósito ao qual Deus me chamou. Então, aqui eu me encaminho para o final te dizendo, vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.